E também agora nós vamos dar início à quarta palestra. Nós vamos convidar ele, que é engenheiro ambiental e sanitarista, coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas do Sul de Minas, desempenhando o papel de autoridade estadual competente nos recursos hídricos em 179 municípios mineiros. Gostaria de convidar o quarto palestrante dessa manhã, o senhor Paulo César Lopes, com a palestra Programa Produtor de Águas de Minas Gerais. Uma salva de palmas para o Sr. Paulo César. Bom dia, pessoal. Todo mundo me escutando bem? Sim. Pessoal, meu nome é Paulo César Lopes, sou coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas do Sul de Minas, tá? Responsável pelos 179 municípios sul-mineiros. A palestra de hoje a gente vai estar apresentando um cronograma do Programa Produtor de Água de Minas Gerais e as atualizações que nós temos desse programa no estado de Minas. Pessoal, o título da apresentação está como Nascentes do São Francisco, Programa Produtor de Água de Minas, por conta da grande influência que os programas da Nascente do São Francisco têm de influência nessa passagem de bastão do Programa Produtor de Águas da ANA para o IGAM, tá? Para o IGAM e para a SEMAT. Vamos lá, pessoal. O Programa Produtor de Água, pessoal, ele é uma integração de ações que visam a segurança hídrica, a conservação do solo e a restauração ambiental de determinadas áreas propícias a mananciais de abastecimento público, tá? Ou de interesses sociais aí. Então, nós temos aí a publicação, pessoal, da Resolução Conjunta ANA-SEMAD-EF-GAN número 152 de 2023, que ela institui a comissão gestora do Programa Produtor de Água Nascente do Rio São Francisco, que foi o pontapé inicial do tudo. Minas Gerais, pessoal, ela concentra a maior parte dos programas, dos projetos do Programa Produtor de Água no Brasil. O primeiro desses projetos foi no município de Extrema, tá? E ele foi iniciado em 1996, começou com um projeto do Programa Produtor de Água, porém hoje em dia ele evoluiu para outra coisa. Hoje em dia ele já está mais para um comércio de crédito de carbono, tá? Para serviços de pagamento de serviços ambientais e também para a segurança hídrica do sistema Cantareira no estado de São Paulo. Então ele começou em Minas Gerais, nesse município de Extrema, mas hoje ele se espalhou ali para Camanducaia, Cambuí, Joanópolis, Bragança Paulista, entre outros municípios aí que estão na cabeceira do Cantareira. Tem um contador laser aqui, pessoal? É o primeiro botão. Vocês podem ver, pessoal, que aqui na região aqui do Alto do São Francisco é onde estão localizadas a maior quantidade de projetos, tá, do Programa Produtor de Água de Minas Gerais. A gente tem mais dois aqui na nossa região do sul de Minas, tá, que são o Conservador das Águas, que se iniciou em Extrema, e temos também o projeto Bocanha em Passos. Mas o grosso dos nossos projetos realmente eles estão na região do Alto do São Francisco. Aqui, pessoal, então a área de abrangência de todos os municípios aqui que recebem algum tipo de atendimento do projeto aí Nascentes do São Francisco, tá? No estado de Minas Gerais e mais alguns outros aqui no médio e alto São Francisco. Nós temos aí também, pessoal, os novos regulamentos para instituídos pela ANA para o Programa Produtor de Água. A ANA ela tem passado a responsabilidade da execução e coordenação do Programa Produtor de Água para os estados. O primeiro estado que está recebendo essas atribuições é justamente o estado de Minas Gerais, pois agrega aí a maior concentração desses programas. Tá? Então, para isso, pessoal, nós temos aí a resolução ano número 152
2024, que ela estipula justamente esses novos regramentos aí para o Programa Produtor de Água em Minas Gerais, no Brasil. A resolução ANA 181 de 2024, pessoal, ela estipula também o reconhecimento dos programas e projetos de conservação de água e solo no âmbito do Programa Produtor de Água e da outras providências. Então, em resumo, pessoal, a coordenação e execução desses programas, ela passou para o nível estadual, mas o reconhecimento do seu programa produtor de água ainda continua com uma incumbência e uma autoridade da ANA, tá? Então a ANA ela ainda reconhece e certifica esses projetos, mas a coordenação e execução desses projetos agora é feita pela SEMAD e pelo IGAN. O Programa Produtor de Água, pessoal, em resumo, ele é uma ação conjunta entre diversas esferas destinada a promover a conservação de recursos hídricos no meio rural, visando a segurança hídrica. O que são essas ações, pessoal? O Programa Produtor de Água ele é bem diverso, tá? Então essas ações elas englobam ações de correção e adequação de estradas rurais para evitar o carreamento de material dessas estradas rurais para os cursos d'água, criação de terraceamentos, curvas de níveis e barragens para melhorar a infiltração de água no solo e a conservação do solo, tá? Além de práticas conservacionistas de restauração de APP e reservas legais. A maioria dessas ações, pessoal, elas são focadas nas cabeceiras das áreas de drenagem do curso de água alvo do projeto, tá? Então é destinado, é selecionada previamente uma microbacia ou uma bacia maior para ser trabalhada, e dentro dessa bacia são escolhidas algumas propriedades que atendem os requisitos aí de abarcar, de receber esses projetos, tá? Essas ações. Então, normalmente essas ações elas são conduzidas da cabeceira, tá? Para jusante do curso d'água. Os objetivos específicos do Programa Produtor de Água, pessoal, são integrar a gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e com o uso do solo, apoiar a revitalização de bacias hidrográficas, induzir o desenvolvimento de projetos de conservação de recursos hídricos no meio rural, promover práticas de conservação de água, solo, vegetação e saneamento rural, contribuir para a adequação de propriedades rurais conciliando produção agrícola e conservação ambiental e estimular a adoção de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. Essa parte das ações, pessoal, eu considero que, na verdade, o PCA é como se fosse a cereja do bolo, porque a quantidade, o valor, na verdade, perto das ações que são realizadas nas propriedades rurais, ele é um valor praticamente simbólico, tá? Ele não é um valor de grande vulto, a pessoa não vai ficar rica, ela não vai receber um salário por conta desse serviço ambiental, porém ela recebe toda a adequação da propriedade dela, cercamento de APP, ações de terraceamento, de saneamento rural, ações de barraginhas, adequações de estradas rurais, todas são feitas aí nesse escopo desses projetos e executadas nas propriedades rurais alvo, tá? Então, existe o PCA, é previsto o PCA para as propriedades que são alvo do Programa Produtor de Água? Sim, mas ele é apenas um valor simbólico, tá, pessoal? Ele não é um valor de grande vulto. Ele visa mais fazer aquela entrega daquele cheque formal para que o produtor rural ele se sinta reconhecido por estar participando dessas ações. Os projetos, pessoal, eles têm como requisitos obrigatórios a bacia ou hidrográfica com unidade de gestão e planejamento. Então, como eu disse antes, é selecionada uma microbacia ou uma área de drenagem alvo a ser trabalhada dentro do projeto. Um diagnóstico socioambiental prévio dessa bacia, sempre associado aos planos da bacia onde houver,
e em locais e municípios onde há plano diretor também que prevê esse direcionamento de segurança hídrica também deve ser observado. A atuação no âmbito da propriedade rural e a adesão voluntária dos proprietários rurais. Nós estamos com um exemplo aí, pessoal, do projeto em Poços de Caldas, que nós ainda estamos assinando os protocolos de intenção, os estudos, tá? Esse diagnóstico socioambiental da área. Dentro da área alvo que nós estamos escolhendo trabalhar em Poços de Caldas, por exemplo, nós identificamos 653 propriedades rurais. E nós não temos condições de cara de trabalhar com todas essas propriedades. Então, é divulgado um edital, tá, pessoal, de chamamento dessas propriedades, e os proprietários interessados, eles devem aderir voluntariamente, tá? O IGAN, a SEMAD ou a ANA, ou a UGP local que está executando esses projetos, eles não forçam o produtor rural a nada. Nenhuma propriedade rural é invadida, tem sua torneira aberta para que essas ações sejam obrigatórias, para que essas ações sejam implantadas. Todas essas ações, elas são implantadas apenas em propriedades rurais, onde o proprietário abre por livre e espontânea vontade a sua porteira para que essas ações possam ser implementadas. Ainda há como requisitos desejáveis a estruturação técnica, financeira e de gestão por meio de parcerias institucionais, a diversificação e complementaridade das intervenções em campo, estímulos às práticas sustentáveis de produção, o uso do pagamento por serviços ambientais como estratégia de permanência das intervenções em campo e o plano de monitoramento dos resultados de comunicação. Esses requisitos desejáveis, pessoal, eles são feitos de propriedade para propriedade. Em cada propriedade rural é feito um projeto de intervenção na propriedade, tá? Então são analisados os detalhes, as características daquela propriedade rural, e em cima desse projeto, desse diagnóstico, é executado um programa específico para aquela propriedade. Então, nem sempre as ações que serão executadas em uma propriedade serão executadas em outra, certo? Algumas propriedades, por exemplo, podem receber ações de desassoreamento de cursos d'água, tá? De terraceamento, de barraginhas. Outras podem receber apenas cercamentos de EPP, projetos de recuperação ambiental, tá? Mas uma prioridade dentro do programa Produtor de Água do Estado de Minas Gerais é que esses PIPs, esses projetos, eles visem também a adequação dessas propriedades rurais dentro do PRA, tá? Do Programa de Regularização Ambiental, que é a execução pós-CAR. O CAR, a gente tem cadastro ambiental rural da propriedade, onde é feito um diagnóstico básico. Esse cadastro está sendo analisado pelo IEF, e o IEF ele pontua as ações de recuperação ali, qual regularização deve ser feita. Então, de preferência, pessoal, todos esses projetos são integrados às propriedades rurais, eles visam de uma maneira ou outra atender para que o CAR daquela propriedade possa estar devidamente regularizado. Pessoal, uma das características que a gente passa para fazer esses projetos, para selecionar uma área, é uma análise da paisagem, tá? Do conteúdo, das características locais, tá? A fim de delimitar quais ações e quais as áreas que são ideais para serem executadas essas ações. Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo aqui, ó, de áreas aptas para reflorestamento, áreas aptas para cercamento e proteção de nascentes, melhorias de passagem com terraceamento, tá, e curvas de nível, áreas aptas para construção de barraginhas e áreas aptas à recuperação de áreas degradadas. Então é feito todo um estudo da microbacia, analisando já quais áreas são propícias para cada tipo de ação.
Pessoal, dentro de Minas, nós temos aí vários projetos, tá? Eu trouxe alguns aqui que são bem conhecidos para citar para vocês. A gente tem aí o Águas da Canastra, temos o Conservador das Águas, que é o programa que se iniciou em Extrema, tá? Inclusive a sede desse programa fica no município de Extrema, mas atende toda a UGP do PCJ de Cantareira. Temos o programa Produtor de Água Básico da ANA, tá? Projeto Perópolis, temos o projeto Piripau, o projeto Bocaina, que fica em Passos, aqui no sul de Minas também, produtor de água João Leite, o produtor de água do Descoberto, projeto Araras, entre outros. No sul de Minas, pessoal, a abrangência que nós temos são apenas o Conservador de Águas, como eu disse, que é a região de Extrema, Camanducaia, Cambuí e alguns municípios de São Paulo, mas a sede desse programa fica em Extrema. E temos o projeto Bocaina, que fica em Passos, tá? O projeto Bocaina, inclusive, pessoal, ele tem toda uma característica mineira, diferente dos outros programas, tá? Ele tem conseguido executar o PRA de maneira magnífica, com eficácia e eficiência nas propriedades que são alvos, tá? E são parceiros que aderiram a esse programa, o projeto Bocaina, na cidade de Passos. Anteontem eu estive lá para uma palestra também. Hoje eles estão trabalhando com 23 propriedades, mas há uma expectativa aí de maior adesão desses proprietários rurais à medida que essas ações vão ser divulgadas. Isso aqui, pessoal, são algumas fotos aí que vocês estão dando para ver bem da sede do Conservador de Águas Extrema, tá? Lá eles têm um Centro Internacional de Conservação e Restauração Ambiental. Então eles têm todo o escritório, um aparato, estrutura veicular de logística. Também tem um viveiro próprio de mudas nativas da Mata Atlântica, tá? Além de auditórios e estruturas aí para treinamentos. Vamos às fases e etapas, pessoal, do programa Produtor de Água. A primeira fase, pessoal, é a fase de estruturação dos projetos, tá? Então, nessa fase, a primeira parte é a identificação do problema daquela propriedade rural, a construção do sistema de parceria institucional, tá, pessoal? Que o programa Produtor de Água, ele não existe sozinho com base de ações do governo, tá? Ele precisa de um parceiro, principalmente para financiar o pagamento dos serviços ambientais, tá? Eu vou dar exemplo para vocês no projeto Bocaina em Passos. Quem faz esse patrocínio, o parceiro prioritário, é a Heineken. Então a Heineken, além dela financiar as ações executadas dentro dos PIPs, ela também faz o pagamento dos serviços ambientais. Outros parceiros, pessoal, normalmente incluídos, são as concessionárias de abastecimento, tá, que tem um interesse primordial nessas áreas, prefeituras, tá, e algumas ONGs. Entre as ONGs mais famosas aí, que costumam participar dos projetos aí do programa do Produtor de Água, está a TNC, a The Network Conservancy, tá, que apoia com diagnósticos e apoia também com algumas capacitações aí do produtor rural e das equipes que estão atuando dentro dessas propriedades. O terceiro passo é a elaboração do diagnóstico socioambiental, a elaboração dos editais dos PIPs, tá, para a convocação dos voluntários, o engajamento dos produtores rurais e a valoração dos serviços ambientais no arcabouço legal desse projeto. Vamos lá, pessoal. Outro parceiro importantíssimo dentro do programa Produtor de Água, que é quem abre as porteiras das propriedades rurais para que o programa possa entrar, são os sindicatos dos produtores rurais. Normalmente são eles que nos apresentam o levantamento das propriedades que estão aptas a receber esse programa e que fazem esse contato inicial com o produtor rural. Apresentam a iniciativa ao produtor rural e, na maioria das vezes, convencem o produtor rural a estar fazendo essa adesão ao programa.
A segunda fase, pessoal, depois de feita a estruturação do projeto, selecionados as propriedades rurais, alvos dessas ações, a segunda fase é a implementação. Tá? Então, vemos a implementação das técnicas conservacionistas primeiro, tá? Onde normalmente as primeiras fases são adequações das APPs, tá? Cercamento de APP de curso d'água, cercamento de nascente, e daí vão seguindo outras práticas. Tá? Após a implantação dessas práticas, pessoal, vem as ações de monitoramento. Tá? Não adianta só implantar, reflorestar, fazer barraginha, fazer terraceamento, fazer adequação de estrada rural, se não houver um monitoramento para averiguar a eficácia da implantação dessas ações. Então, periodicamente são feitas vistorias pela UGP local, de modo a verificar, a monitorar se essas ações estão sendo efetivamente concluídas e se estão sendo mantidas. Tá? Então, tem toda uma fase de monitoramento e avaliação. Na fase de avaliação, pessoal, são feitas correções, tá? E alguns ajustes advindos dessa fase de monitoramento. Então, mudas de reflorestamento que não pegaram, o pessoal vai avaliar se há necessidade novamente de uma nova ação de reflorestamento ou se pode ser feita a revegetação natural. Se as estradas, a maneira como foi feita a adequação da propriedade rural, da estrada rural, ela está em condições de ser mantida ou se precisa de uma nova reforma. Se as barraginhas, as curvas de níveis e os terraceamentos, eles estão sendo mantidos ou precisam de alguma adequação, tá? Para que eles se iniciem novamente a reestruturação desses projetos e das atividades a serem executadas no ano seguinte. Pessoal, aqui eu trouxe dois exemplos aqui, tá? Para vocês, de uma bacia do Córrego do Curiti, que é um dos projetos do Alto São Francisco, tá? Aqui em vermelho, vocês têm a área do município, certo? E em laranja, vocês têm a área de drenagem, a microbacia alvo desse projeto, tá? Nessa parte aqui, pessoal, vocês têm o projeto aqui da área de voluntários, tá? Da área alvo dentro da microbacia que foi escolhida para trabalhar. Então é feito um mapeamento, um sensoriamento remoto, pessoal, para entender qual que é o uso e cobertura do solo predominante naquela área, tá? E a partir disso são traçadas as estratégias para ver quais são as áreas mais adequadas a serem trabalhadas. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, que a gente está tendo uma grande discussão, um grande desafio, é justamente esse projeto que a gente está com intenção de implantar em Poços de Caldas. A área-alvo é uma área realmente degradada que precisa de ações de manutenção, de conservação e recuperação, porém é uma área que praticamente 80% dela tem poligonais de mineração, de terras raras, urânio, alumínio, bauxita, entre outros minérios. Então, é um desafio dentro dessa microbacia que tem todas as peculiaridades, selecionar propriedades que se adequem a receber essas ações e em onde essas ações sejam mantidas. Não adianta a gente fazer, o órgão, as instituições, fazerem uma recuperação, uma conservação dessa área, se daqui 5 anos essa área vai ser minerada, entendeu? E todo aquele trabalho vai ser perdido. Então, sempre tem que ter, pessoal, dentro do programa produtor de água, esse mapeamento, esse sensoriamento do uso e cobertura do solo, para saber qual é a área mais adequada. Às vezes o produtor rural que está inserido dentro dessa microbacia até tem a intenção, a vontade de aderir ao programa. Porém, talvez a propriedade rural dele não seja a mais adequada para receber essas ações. Tá? Então, todo projeto, o básico, pessoal, é fazer esse diagnóstico de uso e cobertura do solo da microbacia alvo antes de se implantar qualquer projeto.
A mobilização, pessoal, e o arranjo institucional também é outra parte importante, tá? Uma coisa que a gente está começando a instituir e ficar mais frequente é usar os coletivos de meio ambiente que existem em alguns municípios em ações do Pró-Mananciais da Copasa, que é um projeto da Copasa que tem um viés parecido com o produtor de água. Essas unidades, esses coletivos, normalmente eles já estão formados e são formados por vários agentes da sociedade. Então eles já têm as condições de se tornarem uma EGP num futuro programa produtor de água, certo? Não há necessidade de montar um novo coletivo para justamente administrar esse projeto. Aquele coletivo que já existe com uma finalidade parecida, ele também pode compor o GT do programa produtor de água. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um modelo de licitação, tá? Digital de licitação. Toda vez que é instituído o programa produtor de água em algum município ou em alguma região, tá? Assim que é feito o diagnóstico socioambiental delimitado à área, são publicados alguns editais de licitação. Nesses editais é onde estão os regramentos daquele projeto em específico, tá? E as datas de inscrição e adesão para esse projeto. Então, todo o programa produtor de água, pessoal, ele tem um edital de licitação para liberar, para fazer essa convocação dos produtores rurais interessados. Pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês aqui alguns módulos, tá, do programa produtor de água. Então, a gente tem um módulo de restauração e conservação florestal, que é bem básico e, na maioria das vezes, cercamento de APP e ações de reflorestamento ou revegetação. A conservação do solo, que normalmente são ações de barraginhas, construção de barraginhas, adequação de estradas rurais, terraceamentos e curvas de nível para erosão, além de ações de saneamento rural, como instalação de fossas e biodigestores, para evitar que esses efluentes aí não tratados cheguem ao curso d'água. Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? Curva de nível. Tá? Aqui outro exemplo de curva de nível aqui. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de um projeto individual da propriedade, o famoso PIP. Tá? Então aqui a gente tem a fase onde pegamos a propriedade com o seu diagnóstico básico. Normalmente esse diagnóstico é feito com base nos dados do CREA. Tá? Aqui temos o uso atual da propriedade, é feito novamente um trabalho de sensoramento remoto e mapeamento para identificar o uso e ocupação do solo na propriedade rural. E aqui já são as ações que são cabíveis de serem implantadas, tá? Os pontos onde podem ser implantados barraginhas, terraceamentos, curvas de níveis, tá? Os pontos onde podem ser implantados aí áreas de saneamento rural, entre outras ações. Aqui, pessoal, a gente tem aqui um exemplo de valoração aqui de PCA ao longo de anos, tá? A Karina da SEMAD, ela vai estar dando uma palestra na parte da tarde mais voltada para essa área de PCA, mas de forma grosseira, eu quero que vocês entendam que dentro do projeto Produtor de Águas, esse pagamento do PCA ele é feito durante 5 anos ao produtor rural, tá? E ele é valorado a partir das ações que vão ser executadas dentro da propriedade. Então aqui a gente tem um exemplo de uma propriedade que em 2009 ela não tinha ação nenhuma, ela estava crua essa propriedade, tá? Após 3 anos ela recebeu nas primeiras ações, tá? E nesse primeiro ano ele recebeu um valor de R$100 por hectare ao ano, tá? Para vocês verem que não é um valor substancial, um valor alto. Em 2013
Já com o monitoramento, foi possível ver que algumas ações já começaram a apresentar resultados. Então, esse PCI foi aumentado para R$ 150 por hectare ano. Tá? Em 2017, após nova avaliação, os resultados estavam melhores. Então, esse valor foi aumentado para R$ 200 o hectare ano. Tá? E em 2021, no último ano de pagamento, todas as ações são efetivamente concluídas, tá? E ele recebe um valor de R$ 350 por hectare ano. Esse valor, pessoal, do PCA, ele varia de município para município, de cidade para cidade, de programa para programa, de projeto para projeto. Então, aqui eu trouxe só um exemplo. Esses não são valores fixos aí que vão ser aplicados em todo projeto do programa produtor de água. Aqui, pessoal, a gente tem aqui uma planilha de estimativa, um exemplo da planilha de estimativa de um projeto produtor de água. Então, aqui nós temos as descrições das ações de conservação do solo e água, tá? O tipo de unidade que vai ser usada, a quantidade, o valor unitário a ser empregado em cada unidade e o montante total dessas ações. Então, nesse exemplo aqui, ó, demarcação e construção de barragens de contenção de água pluvial. Serão feitas, nesse caso aqui, pessoal, 21 demarcações e construções de barragens, a um custo unitário de cada barragem de R$ 840. Tá? Essa é só uma estimativa. Temos aqui ações com restauração e conservação da vegetação natural, locação e construção de cercas de arame por moedores de suporte, moedores de chadores, moedores de escórias, ciclo de fio de arame de liso, incluso material de mão de obra e serviço. Tá? A unidade é um metro. Tá? Então, a gente tem uma quantidade aqui, pessoal, de 10.206 metros para serem cercados. Tá? A um custo unitário de R$ 30 o metro. Então, temos o valor total aqui também. Temos aqui outro exemplo aqui das ações de saneamento ambiental rural, como aquisição e instalação de fossas sanitárias biodigestoras de 300 litros. No caso aqui, 2 unidades, no valor unitário de R$ 4.303,20. Tá, pessoal? Então, isso aqui são exemplos de como é conduzido, como é feito, como é calculado a execução do projeto do programa produtor de água. Aqui, pessoal, tem outro exemplo aqui de área de drenagem a ser traçado, tá? E o montante do PSA decorrente aqui para o pagamento das propriedades rurais nessa área, tá? Lembrando novamente, tá, pessoal, para que haja o pagamento do PSA, o programa produtor de água, o projeto, ele tem que estar muito bem articulado e ter parceiros, tá? O Estado, sendo bem direto com você, não tem condição de arcar com esse pagamento de forma integral, com esse pagamento do PSA, não tem condição de apoiar. Então, são necessários, pessoal, outros atores aí que estejam interessados em fazer esse financiamento. É claro que esses atores que vão engajar nesses projetos, eles têm outros interesses por trás. Às vezes eles têm o interesse de manter a segurança hídrica do seu empreendimento, de manter uma vazão de curso d'água para atender a sua própria outorga, a outorga da sua produção. Tá? Em alguns casos, aí, por exemplo, do projeto Bocaina, o principal privilegiado, o principal beneficiado é o SAAI de Passos, certo? Então, eles têm esses interesses por trás da execução do programa. Então, esse pagamento não sai de graça. Mas é necessário, sim, sempre ter um apoiador, uma empresa, ou uma instituição, ou uma ONG, alguém que tenha verba para que possa estar arcando com esse pagamento do serviço ambiental. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo também tá, da proposta de concordância que é anexada ao processo, tá? É onde nós descrevemos aí as atividades, tá? E o quantitativo de áreas no local, tá? Quantitativo de áreas de APP que foram atendidas, de reserva legal, de áreas antropizadas, entre outras.
Então, aqui novamente, pessoal, temos alguns exemplos aí de implantação das obras, tá? Adequação de estradas rurais, especificamente de EPP, construção de barragens, tá? Um exemplo aí das ações ao longo do tempo, como era uma área que foi alvo do programa Produtor de Água no passado e como ela está hoje em dia, tá? Para vocês verem que isso faz muita diferença, tá? Entre outras ações aí, pessoal. O pagamento especial, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Porque na parte da frente, pessoal, vocês vão ter uma palestra mais específica aí sobre o Bolsa Verde e o pagamento e outras formas de pagamento especial com carinho. Então, não vou estar entrando muito no detalhe do pagamento especial. Ok, pessoal? Pessoal, espero que tenham gostado. A apresentação ela está bem básica. Eu queria dar até uma novidade aí que a gente viu agora pelo celular, tá? No ano de 2024, nós formamos uma equipe aí multidisciplinar na SEMAD, do IEF, do IGAN, para fazer uma minuta de uma resolução conjunta entre SEMAD, IEF e IGAN para tratar do produtor de água, tá? Eu e a Mariana, a gente estava até tentando confirmar se já tinha tido publicação, já foi publicado, Karina? Então a Karina acabou de dar a confirmação, tá, pessoal? Foi publicada uma resolução no dia 14 agora, específica para o programa do produtor de água de Minas. Está com data de dia 14? É agora? Então, olha, outra coisa, eu nem incluí ela na palestra, tá, porque a gente não sabia se tinha publicado ainda. Mas foi publicado, pessoal. Deixa eu até ver o número dela aqui no celular para confirmar. Isso, exato, pessoal. A Karina confirmou aqui, ó. É a resolução conjunta SEMAD-EF-GAN número 3377, de 14 de agosto de 2025. E ela dispõe sobre a ação denominada Programa Produtor de Água de Minas Gerais. Então, ela vai ter os regramentos específicos, tá, pessoal, de Minas Gerais para os seus programas produtores de água. Porque até então, os regramentos existentes eles vinham da Agência Nacional de Águas e Saneamento, tá? Da ANA. Então, agora, com essa passada de bastão da ANA para o IGAN e para a SEMAD, nós já temos uma resolução conjunta própria. Esperamos aí que saia daqui de Caxambu, da região da Amarga, aqui, ou de Poços de Caldas, entendeu? O primeiro projeto aí desse novo regramento que está tendo os critérios de dessa nova resolução conjunta, tá? Aí isso aí fica por tua conta, né? Fazer essa movimentação. Pessoal, eu agradeço aqui, tá? Deixei meu contato de e-mail para quem tiver maiores dúvidas, paulo.lopes@meiambiente.mg.gov.br. Se alguém quiser alguma dúvida, eu estou à disposição.